Estácio, o seu programa de entrevistas. um papo aberto e direto com quem é notícia. Produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Estação Estácio. Agora são exatamente 7 horas e 30 minutos, temperatura de 21 graus em São José e falamos ao vivo do estúdio da rádio do Centro Universitário Estácio. Lembrando também que estamos transmitindo o programa pelo canal do YouTube Sintonia do Rádio. Eu sou Priscila Rios e estou acompanhada de Janaína Sequinel. E na noite de hoje estamos recebendo o pastor evangélico Carlos Eduardo Kaiser. Agora é hora de conhecermos um pouco mais sobre o nosso entrevistado Eduardo Kaiser, na voz de Jaqueline Soares. Carlos Eduardo Kaiser nasceu em Florianópolis no dia 15 de março de 1985. Na juventude, acabou se envolvendo no mundo do crime e passou 8 anos na cadeia. Quando estava encarcerado, encontrou no Evangelho forças para se reerguer e foi ordenado, virando um pastor evangélico. Liberado, montou um centro de recuperação para dependentes químicos com o objetivo de amparar jovens que perderam as esperanças. Boa noite, Carlos. É um prazer recebê-lo. Boa noite, Janaína Sequinel. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começarmos, eu queria lembrar que o público também pode participar da nossa conversa através de perguntas ao microfone ou por escrito. Quem tiver interesse pode procurar a Jaqueline Soares e a Ana Cláudia, que elas vão direcionar. Carlos, antes de você ser pastor, aconteceram algumas coisas, você passou por alguns obstáculos em sua vida. O que levou ao mundo do crime? Eu creio que a desestrutura no lar é um dos maiores fatores que acaba gerando isso, né? A separação dos pais, uma real desestrutura, né? Uma casa desordenada, uma falta de alinhamento, de uma luz sobre uma educação. A confusão traz uma liberdade que pode torná-la em libertinagem. Creio que isso é um dos fatores, além das amizades, que daí então são fatores predominantes, que trazem como fosse algo comum, corriqueiro, e que, na verdade, não nos mostra o fim das coisas, a não ser o começo delas, né? E por que você foi preso? Eu fui condenado por 2 crimes. Claro que, antes de ser condenado, a gente vive uma prática criminosa, até que chega o dia de se deparar com a justiça, com a lei, como se chama o flagrante. Mas eu fui condenado, infelizmente, naquela época sem entendimento, por o que era em janeiro de 2006, eram 3 assassinatos no bairro de Rita Alvares, dia 12 de janeiro de 2006, e fui condenado posteriormente por um outro assassinato em 2003, no bairro da Costeira, sul da ilha, da onde eu era residente, né? No bairro da Costeira. Você fez algumas amizades que manteve aqui fora, dentro da prisão? Sim, fiz algumas amizades. Na verdade, verdadeiros amigos vieram pela mudança do meu comportamento também. Haja vista que, certa vez, acreditando eu ser a pessoa de Deus em minha consciência conversando comigo, me fez entender que eu não teria amigos verdadeiros. E se eu não tinha amigos verdadeiros, é porque eu não construí amigos verdadeiros, né? E seria hipocrisia da minha parte dizer, por um momento de luta, de dificuldade, que eu não tenho, ninguém me aparece, não tenho amigos verdadeiros, mas quando, na verdade, eu não construí. Então, quando isso veio como luz sobre o meu coração, minha vida, eu entendi que cabia a minha responsabilidade de mudar a minha vida, a rota da minha vida, e mesmo que condenado a 31 anos de cadeia, havia uma esperança. Nós sabemos que você fez algumas amizades dentro da cadeia, né? Por conta do seu relacionamento
de pastorado, né? Nós temos aqui, o Giovanni Sequinel deixou um áudio para que você escute. Eu conheci o Edu fazendo visita ao semiaberto, né, a cadeia. Ele era responsável por fazer os cultos, coordenava uma galera lá naquela época, acho uns 30 e poucos detentos ali participando dos cultos, né. O Edu conhecia ali um cara bem dedicado na obra de Deus, bem dedicado ali no serviço cristão, e através dele muitas vidas ali foram mudadas e restauradas. Eu comecei a ajudar o Edu no seguinte, quando durante essas visitas ali eu fui criando um entrosamento com ele. Aí ele saiu de 7 dias, eu acompanhei a saída dele e eu senti uma vontade de ajudar ele porque via que ele tinha um caráter transformado, uma vida transformada. Eu fiz amizade com a família dele, almoçamos juntos nos dias ali que ele saiu. E eu decidi, então, digo assim, poxa, eu vou ajudar ele. E quando ele saiu da cadeia, eu abracei ele como um irmão mesmo, eu fui acompanhando, dando suporte naquilo que ele necessitava, tanto de trabalho, fui indicando ele, ajudei ele a estabelecer uma empresa ali, ele teve uma loja. Eu vi a necessidade de nós estar juntos ali, alugamos uma sala junto, eu com o meu negócio, ele com o dele, mas nós estávamos ali mais próximos. Isso foi consolidando. Hoje muitas pessoas elas não conseguem se ressocializar pela questão de não ter um acompanhamento. Eu procurei, de uma forma simples, ser esse acompanhamento para ele. E hoje ele está aí firme com Deus, não por causa de mim, mas porque Deus ajudou ele através da vida de outras pessoas. O que você achou do depoimento do... O Giovanni foi realmente uma das pessoas muito especiais desde quando eu saí. O Giovanni foi para mim como um anjo de Deus. A Bíblia nos faz saber que os anjos de Deus, eles acampam ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra. Então, e esses anjos às vezes são pessoas que são enviadas por Deus, que nos direcionam, nos encaminham, né? Porque depois de tantos anos preso, a gente, na verdade, parece o Pink e o cérebro, quer conquistar o mundo, né? Ele quer sair para botar tudo em ordem o quanto antes, e não é assim que funcionam as coisas. Então, o Giovanni realmente foi uma das pessoas uma das mais especiais que me acompanhou, né? Esteve ao meu lado entre as ansiedades, entre os confrontos da vida, porque já vi uma transformação e uma preparação de 3 anos, dos 8, 3 anos preparando para a saída, de uma maneira violenta na transformação do caráter, um posicionamento de saber mais ou menos o que enfrentaria e um desejo veemente de enfrentar isso com a melhor maneira possível. Haja vista que outrora, por poucas discussões, estava assassinando, eu saberia que agora eu não poderia mais nem me envolver com a briga. Só que esse seria o natural. Agora há confrontos e afrontas que fogem ao teu natural ou ao teu desejo. Então eu observei e ouvi falar que havia algo além do natural. Eu preciso, para nunca mais voltar preso, eu preciso viver então o que tem o sobrenatural. Eu então me faz favor de apresentar isso. Eu me preparei ao ler a palavra de Deus e a praticá-la, de praticar aqueles versos como Jesus disse: quando te derem numa face, dá outra face. Mas para uma pessoa comum talvez seria mais simples. Para alguém que estava carregando alguns crimes, né, e crimes violentos, e tinha já essa prática como algo que fosse comum na sua vida, seria realmente a experiência do sobrenatural. Conseguir hoje olhar para alguém que afronta e não só mais brigar, já seria uma vitória. Agora, conseguir não deixar isso descer para o coração ao ponto de maquinar um projeto de execução, que era o que acontecia, seria mais sobrenatural ainda, e foi o que eu optei. Eu optei a sofrer, então, o que fosse preciso só que eu precisava de um modelo. Eu precisava de alguém, como se fosse um herói, né? E nos Estados Unidos eles têm muitos. Em Israel, os judeus têm muitos homens que, desde que nascem de berço, são
recebe esse DNA dizendo assim, na nossa árvore genealógica, na nossa nação, nasceu um homem chamado, como nos Estados Unidos e no Brasil, há poucos 500 anos atrás, nós estávamos, eu brinco com os meninos, dizendo que de tanga, tocando tambor e cantando para o sol, e nós nos achamos tão espertos. Então, foi nesse entendimento de entender a nossa simplicidade como brasileiros, mas também o valor que nós temos, que é o nosso coração aberto, dilatado, que eu me dilatei a Deus, a um novo, e eu falei, se é para viver, Deus, eu não quero que Ele seja maravilhoso no céu, é minha vida o inferno na terra. E como exatamente que você conheceu o Evangelho? Na verdade, eu estava na penitenciária de São Pedro de Alcântara, né? Já fazia parte na época do crime organizado, né? No que comanda o estado de Santa Catarina, e ali, entre alguns projetos, um deles seria a invasão do pavilhão inimigo, que seria o coração da cadeia. O pavilhão, na época 2, 3 e 4, já era comandado pelo crime organizado, e o único pavilhão que não era o pavilhão 1, que era onde ficava a cozinha, facas, onde entravam caminhões e saíam caminhões para trazer verduras, alimentos, as fábricas que tinham. Então, nós, envolvidos em arquitetar o crime, percebemos que o coração da cadeia seria o pavilhão 1. Então, foi estabelecido, em meio a leituras de Sun Tzu, a arte da guerra, né? Entre leituras de Maquiavel, estudos, nós entendemos que deveria conquistar aquele pavilhão. E pela arte de Sun Tzu, da guerra, naquela época, usando dessas estratégias, a gente entendeu um projeto chamado de simulação. Era fingir alguma coisa para chegar onde a gente queria. E, por exemplo, chegar à frente dos agentes pedindo socorro, 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 eles vão me matar, mas de uma maneira estratégica, sendo encaminhado ao pavilhão inimigo como alguém que estava corrido, porém o projeto seria sair um do pavilhão 2, um do 3 e um do 4, como se fossem desconhecidos, e lá disseminariam a raiz da facção, dominando por fim o pavilhão. Só que ao chegar lá, em virtude dos crimes serem todos de violência, quando eu coloquei os pés no pavilhão inimigo, todos ficaram arisco, todos sabiam que eu estava ali para matar alguém, né? Eu era conhecido, eu fiz uma tatuagem nas minhas costas de um demônio, de cima das costas até embaixo da cintura. Então, era conhecido como aquele que tinha um demônio nas costas, que tinha feito vários assassinatos. E isso fazia com que eu, às vezes, esquecesse, mas eu trazia uma bagagem muito negativa, muito ruim. Ainda quando eu quisesse disfarçar dela, me desfazer dela, eu não conseguia. E quando eu caí ali, eu vi que todos se tornaram meus inimigos, ainda aqueles que eu não conhecia, porque eles se sentiam ameaçados por vir alguém que colocaria a vida deles em risco, por ser um pavilhão inimigo. Dessa maneira, eu fiz uma opção, como num xadrez, eu fui me envolver e me relacionar com alguém que parecia ser mais inofensivo, que eram os cristãos na época, né? Na época eu vi os irmãos se abraçando, e aquilo na vida do crime não existe. Eu achei, até faço uma brincadeira, na época, a gente chamava, parece ser viadagem isso dali, mas na verdade era um amor que eu desconhecia, um carinho que eu desconhecia. E a palavra de Deus, ela diz, como o martelo esmiuça a rocha e como fogo é a minha palavra. Ela foi esmiuçando meu coração aos poucos, e eu fui percebendo que aquele abraço era verdadeiro, o dividir do alimento era verdadeiro. Eu nunca tinha vivido aquilo, nunca experimentei aquilo. Sempre quando eu te dava alguma coisa, eu tinha alguma coisa para querer em troca. Era um jogo, tratava-se de uma guerra. Então aquilo foi ganhando o meu coração, porém eu não pude ali fazer uma aliança com Deus, haja vista que eu tinha uma palavra com a facção, com o crime em si, organizado. Então eu fiquei ali, me alimentando da palavra, me alimentando de orações, e por trás estabelecendo escritas e projetos para falar quem eram os inimigos, quem eram os cabeças que precisavam ser derrubados. Por fim, eu fui transferido da penitenciária de São Pedro de Alcântara para o presídio de Tijucas, onde lá eu tive a liberdade de ter cumprido a minha missão, segundo a minha palavra, e ter a liberdade de que ainda parte deles agora poder não ter mais nenhuma palavra de compromisso e poder tomar uma posição. Claro que eu sofri uma certa pressão, represálias, por isso, né? Sim. Mas foi um posicionamento que a gente teve com ousadia também, de mudança de vida. Obrigada, Eduardo.
Então, estamos encerrando o primeiro bloco da nossa entrevista com o pastor evangélico Carlos Eduardo Kaiser. No próximo bloco, falaremos um pouco mais sobre a história de superação do convidado. Agora são 7h45. O Estação Estácio volta já. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação. Voltamos a apresentar Estação Estácio, o endereço da informação. São 7h46. Lembrando que estamos transmitindo o programa pelo canal do YouTube Sintonia do Rádio. Hoje estamos conversando com o pastor evangélico Carlos Eduardo Kaiser. Lembrando ao público que as perguntas podem ser feitas por escrito ou pelo microfone. É só procurar a Jaqueline ou a Ana. Elas vão orientar. A sua pergunta. Carlos, a religião ajudou você a se recuperar? É um tema muito interessante. Religião. Religião, na verdade, foi o que mais me atrapalhou até hoje. Interessante, né? Muito. Por quê? Porque a religião foi a própria religião que estabeleceu um sistema humano de regras que se beneficiava e que não aceitaram a simplicidade do Filho de Deus ao ser enviado. A religião desejava que Deus enviasse um libertador e desse ao homem uma vitória sobre outros homens, quando, na verdade, o Filho de Deus veio trazer que nós não somos nem dessa terra. Há um reino a ser estabelecido, que esse reino se chama os céus. Então, o que transformou verdadeiramente a minha vida foi entender o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, diferentemente da religião. A religião sempre traz as regras que trazem benefícios a elas mesmas. A religião foi o que pediu para crucificar a Jesus. Foi a religião que se sentia ameaçada quando Jesus exercia uma cura, quando Jesus deliberava uma palavra com autoridade, falando da intimidade dele com o Pai. Por exemplo, a religião só conhece Deus. Inúmeras religiões têm os seus deuses, mas o que o povo precisa, na verdade, é um Pai. A paternidade, sentir o amor, o carinho, o cuidado, sentir que foi escolhido por alguém que não nasceu
às vezes um estupro, uma violência, ou por acaso Deus, antes de criar o ser humano, Ele estabeleceu primeiro um propósito para a vida do ser humano. Então, isso faz a diferença. Quando nós somos restituídos de uma identidade, nós sabemos por que viemos, ainda que creiam ou não creiam, como na lei da gravidade, se a massa for mais pesada que o ar, ele vai cair. E eu não creio, não importa, vai continuar a lei da física sendo estabelecida dessa maneira. E assim a intimidade com Deus é real para todos que creem. E hoje o que me faz verdadeiramente ser transformado é entender que aqui falando com você, ou ao sair daqui, eu estou acompanhado de alguém que me olha em todos os lados, em todos os lugares e que está comigo. Isso faz a diferença, porque eu poderia conversar com você como fiz por anos, e conversar com alguém, mas por trás eu vou dizer, na verdade não me entrou. Então eu tenho duas faces. Na verdade eu visto máscaras. E a minha liberdade verdadeira foi quando o meu coração foi transformado por acreditar que Ele é presente em todos os lugares, está comigo e que Ele me ama por ser quem eu sou, livre e uma pessoa só, sabe? E ainda que eu não consiga ter afinidade com você a princípio, ao invés de achar que é você que não é legal, ou que você que não é simpática, eu entendo que sou eu que preciso melhorar. Como na imagem e semelhança do Filho de Deus, o nível aumenta muito mais de exigência a mim, como necessidade de ser transformado, de ser amoroso, de ver em você o que ninguém vê. E a religião não, ela consegue ver o que ela vê. Dependendo da roupa, dependendo da sua maneira de falar, dependendo dos seus gestos, a religião estabelece então um trejeito e uma característica que ela por si julga. Quando Deus, na verdade, deu a vida do seu Filho, fazendo com que cada pessoa que Ele olhe, Ele veja a própria pessoa de Jesus. E isso dá o valor ao ser humano, que o mais difícil de ser amado, o mais difícil, eu ainda olho para essa pessoa e consigo ver o que ninguém vê. E o legal é que hoje poder ser livre dentro, para olhar para um homem e poder dizer eu te amo, isso ninguém consegue fazer, não são regras. A religião, então, resumo, regras. A vida com Deus, uma intimidade com uma pessoa santa e pura que nos consola e está conosco todos os momentos. Carlos, antes de você ser evangélico, você tinha alguma outra crença? Ah, sim. Eu não sei se vocês lembram do Tamagotchi. Dá para andar com um bonequinho, cada um formava o seu. Então eu tinha o meu Tamagotchi também. E o meu Tamagotchi, cada um cria o seu, né? Se você tem a liberdade de ter o seu Deus, eu poderia ter a liberdade de continuar tendo o meu. Isso não seria legal para nenhum de vocês, nem para mim, porque eu vivi um inferno. Então, foi quando eu perdi a minha liberdade de querer escolher ou fazer do meu jeito, é que verdadeiramente eu me encontrei livre, encontrando uma vontade de alguém que é maior do que eu para minha vida. Então, eu tinha uma crença, eu me considerava católico na época, só que eu pensava da seguinte forma: se nós estamos bem e nós estamos aqui tudo bem, quem que está na parada? É Deus que está na parada. Então tudo bem. Agora, se quiser me afrontar, se quiser dar uma endemoniada, vai ver o que é demônio também. Então, é algo que Deus me impediu de ter esse Deus como? Pela sua palavra, governando o meu espírito, me alinhando com a vontade dele, quando ele diz, não servis a dois senhores. Então eu não poderia estar bem e uma hora estar mal, porque eu me tornei vítima disso, me dando a liberdade de me irar e resolver um problema com as minhas próprias mãos, causando 10 maiores e destruindo tudo pela minha frente, assim como a minha vida. Então, o pessoal está nos informando, temos pergunta? Pode falar. Carlos, boa noite. Me chamo Mike. Você costuma visitar os presidiários de hoje, ou aqueles presidiários que foram os seus, supostamente seus colegas na tempo de prisão, alguma coisa assim? Mike, né? Isso. Mike, eu já estive por algumas vezes no presídio. Pela condenação ser muito alta, 31 anos e 6 meses, os agentes prisionais, eles ficam um pouco travados, não por irresponsabilidade, pelo contrário, por uma certa prudência, porque assim como eu estou indo lá realmente transformado hoje, né, fazendo discípulos, não por ensinamentos, mas por um caráter,
Há alguns que podem, assim como nós invadimos um pavilhão inimigo, tentando estabelecer base da facção, naquela época, pode alguém fingir ser um pastor e tentar invadir para levar armas, levar o domínio de uma cadeia, mas eu tive lá, tá? O que eu fiz naquela época, Mike, foi levar o papel que eu tinha antes de conhecer Jesus, que era o furto do meu nome. Eu perdi meu nome. Em que sentido? Eu deixei de ser um nome, um pai de família, um filho, um esposo, e eu passei a ser uma matrícula. Eu recebi um número, e o meu número era 52, 35, 35, e assim eu era chamado por quase uma década da minha vida. E eu apresentei esse papel ao chefe de segurança, e numa outra pasta eu falei, primeiro eu apresentei o papel e falei, antes de conhecer a Deus eu era esse, um assassino, né, latrocínio, traficante, assaltante, condenado a isso que o papel está dizendo. Depois que eu conheci Jesus, e eu levei todos os papéis que Deus realizou na minha vida em 9 meses. Um apartamento documentado, uma loja no centro da Palhoça, a formação como Professional Life Coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach, a SLAC, né, onde nós fizemos aqui no Hotel Majestic Palace. Fui levando documentos de carro, documentos de moto, documento de casamento, inúmeros documentos que pautaram a credibilidade do que eu dizia, de que realmente eu sofri uma transformação, né? E você chegou a cumprir toda a sentença? Não, de 31 anos e 6 meses, eu caí na época em que a lei ainda era 2/3. Então, de 30 e poucos anos, eu teria que pagar em torno de 18, mais ou menos, fechado. Eu estava na ala de segurança máxima, onde ficam os líderes da facção, em virtude dos crimes serem hediondos. Foi o primeiro lugar que fui lançado. E lá no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, o Lula assinou uma lei que dava liberdade do preso sair de 2/3 e vir para 1/6, em fevereiro, março de 2006. E eu lá dentro do presídio, a cadeia balançou, achei que era uma rebelião, e tinha sido o Lula assinado uma lei para cadeia, por exemplo, 30 anos, 1/6 é 5. Então, eu fui condenado a 30, eu cumpriria 5 e teria a oportunidade de ir na rua e voltar. Ir na rua e voltar, ir na rua e voltar, até realmente estar como eu estou hoje. Então, foi um processo de 8 anos, né? Nesse processo eu cumpri uma primeira cadeia e, por fim, quando eu já estava tudo bem comigo, eu já estava convertido, lá no finalzinho da cadeia, me veio um crime de antigamente, um outro assassinato, e me fez agora voltar para São Pedro de Alcântara, não mais como uma pessoa cabulosa, uma pessoa sinistra, agora um coração liberto e livre, e aquelas grades já não faziam mais sentido para mim, mas ali eu fiquei durante mais um período, até receber o benefício novamente, para poder ter novas oportunidades, né? Você montou um centro de recuperação para dependentes, né? Como surgiu essa ideia? Na verdade, o que aconteceu? Eu, ainda dentro do presídio, usava maconha, sempre usei maconha, surfo, né? Então, maconha, tudo a ver, e eu ali, chapado dentro da cadeia, resolvi me converter então. O pastor, naquele dia, Deus usou a vida dele, falou a minha língua, né? Entre vários bombardeios de Deus, me mostrando que 1 mais 1 é 2. Naquele dia ele começou a dizer, se tem homem aqui que diz que é homem para matar, se tem homem aqui que diz que é homem para roubar, eu quero ver se tem homem aqui para aceitar Jesus. Eu falei, esse cara está me desafiando. Aí foi dessa maneira, eu levantei minhas mãos, como havia me rendido para a polícia um dia, agora me renderia a um Deus, mas da seguinte maneira, eu tinha lido muitos livros como Augusto Cury, né? Laí Ribeiro, Daniel Goleman, A Revolução da Psicologia, trazendo não só o QI, mas o QE, entre inúmeros livros sobre o poder da mente, neurolinguística, e eu fui dentro do presídio, então, estudando e lendo algumas coisas. E ali, quando eu me converti, uma voz como soprando no meu ouvido disse, pro mal tu não negava. E eu só me converti, aceitei Jesus, e o cara me convidou, você quer amanhã pregar? E eu falei assim, mas pregar quem? Pregar o quê? Eu também estou querendo saber quem é ele. Eu quero descobrir, mas na hora que eu ia concluir esse discernimento de que, mas eu vou falar de quem? Eu também quero saber. Eu estou aceitando para descobrir quem é. Essa voz veio no meu ouvido e dizendo, a minha consciência, para o mal tu não negava. E eu naquela hora, desde então,
eu entendi que como era um leão para o mal, não era para eu me tornar agora uma ovelhinha. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com dependente químico. É provado cientificamente que ela atinge o sistema central do ser humano, o sistema nervoso, e altera o organismo do ser humano. Então, as igrejas hoje trabalham no sentido de que ele se torne uma pessoa normal. Ele nunca mais é uma pessoa normal. Ele não será uma pessoa normal. O organismo dele foi alterado. Entendendo isso, nós pegamos essa alteração, esse desequilíbrio, e ele se torna um cara doido que nem eu, desequilibrado hoje para fazer o bem, para invadir as favelas, para falar com quem for, a língua de quem for, e continuar fazendo a vontade que foi feita na nossa vida. Estamos encerrando o segundo bloco da nossa conversa com o pastor Carlos Eduardo Kaiser. Quando voltarmos, conversaremos mais sobre o Centro de Recuperação. Agora são 8 horas e já estamos de volta. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação. Voltamos a apresentar Estação Estácio, o endereço da informação. 8h03, e lembrando que estamos transmitindo o programa pelo canal do YouTube Sintonia do Rádio. Estamos conversando com o pastor evangélico Carlos Eduardo. Então, Carlos, como os dependentes chegam até você? Eles não chegam muito até mim, a maioria das vezes eu chego até eles, né? Porque hoje, como eu estava falando, hoje eu não me governo mais. Eu descobri que se eu tenho a liberdade de escolher se eu posso fumar, se eu posso beber, se eu posso transar, se eu posso fazer o que eu quiser e a hora que eu quiser, o meu Deus sou eu. Eu sou o meu Deus e eu faço o que eu quero a minha vida. Então, eu entendi que o Senhor, Jesus, além de ser Salvador, Ele queria ser Senhor sobre a minha vida. E sabendo disso, hoje Ele me governa. Hoje, da minha boca não pode sair um palavrão, porque eu sou governado por Ele. Eu faço algumas coisas governado por Ele. Isso me faz livre. Há uma vontade de alguém muito mais perfeito. E essa vontade dEle me envia por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, ide por todo mundo. Então, ele primeiro me chamou, vinde a mim. E agora, ele nos envia as missões para enfrentar lugares que não são comuns, de tráfico, de guerras, de pelejas. E como nós vivemos anos lá, nós falamos a mesma língua e a gente se entende muito bem, resgatando tanto aqueles que querem sair do tráfico, quanto os que são vítimas hoje da dependência química. Muitas das vezes nós vamos ao encontro deles pelas madrugadas, fazemos trabalhos de sopa, entrega de invasão, evangelismo se chama, né? É um trabalho que a igreja hoje em dia deixou morrer muito a realidade de Cristo, que não viveu dentro de uma sinagoga durante 3 anos e meio ou 33 anos, mas que andou por todos os lugares, falando com todos os tipos de pessoas e tratando todas iguais, sem acepção. Legal. Então, temos pergunta, por favor. Boa noite. A pergunta é da Ingrid, da 4ª fase também. O que levou você a cometer os assassinatos? E mesmo depois de anos, como você se sente ao lembrar do que aconteceu? Uma ótima pergunta. O que me levou a cometer os assassinatos foi as leis a qual eu me submetia. Vamos dar um exemplo. Se você for jogar vôlei comigo e você tocar na rede, você querendo ou não, você queimou e vai ter que dar o ponto para mim. Se tiver um juiz, ele vai ser justo de me dar o ponto. Se até bolinha de vidro, bolinha de gude, tem regra. A gente diz que se você der mão carrega, eu não te dou minha bolinha, porque você roubou. Então, tudo tem regra. E a lei do crime tem uma regra. Na lei do crime, me perguntaram em off, se eu teria amigos sobre essa vida, né? Eu garanto que hoje eu nunca tive amigo. Por quê? Porque as leis do crime faziam com que nós, é uma comunicação, né? Uma sigla nossa é nós, dizer, estamos juntos. Quando, na verdade, se você, dependendo do erro que cometer comigo, eu preciso te executar para tirar de exemplo, para que ninguém mais faça isso comigo, é uma lei. Então, como que eu posso chamar alguém de meu amigo se eu pisar com ele, que isso se chama pisar. No mundo se chama errar, em Deus se chama pecado, que significa a mesma coisa, errar o alvo, não acertar. Então, na lei do crime, se você errar, dependendo do erro, você é cobrado para ser tirado como exemplo, né? Então tem gente que morre por R$1, mas na lei do crime não é R$1. Na lei do crime, na verdade, foi a afronta, né? Como eles dizem na linguagem do crime, a tiração. Ele me tirou para nada. Então ele vai ver agora, mas vai matar o cara por causa de R$1. Não é por causa de R$1, é porque ele me tirou. Então entra numa coisa em que através da intimidade com Deus isso é quebrado, que é como? A humildade. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho, eu não deixo com que ninguém me confronte, e eu preciso competir. E nessa competição, nesse sistema de competição, nós vamos degladiar até a morte, até que você encontre alguns maiores do que você, né? E no meu caso, eu me permiti a liberdade de, além de tatuar nas costas, me tornar uma pessoa que a psicologia ou a psiquiatria traria como esquizofrenia ou transtorno bipolar, e eu conheço nitidamente, e se eu orar a manifestação e cair todo torto no chão, de pessoas que acreditam que tem problemas mentais, que se eu orar ele cai e fica todo torto, rosnando, e eu peço a alguém, tira, me ajuda, sabe fazer alguma coisa? Vai chamar o SAMU. E nós, em nome de Jesus Cristo, o mal sai, porque esse hoje é o nosso trabalho. Mas os crimes naquela época eram em virtude de uma competição da vida do tráfico. O último crime foram numa guerra de tráfico com algumas pessoas do Paraguai, esses que eram uma chacina, em 2006. Em 2003 também uma guerra de briga, de gangues, de tráfico, né? Essa peleja. Então, como eu me sinto hoje? Eu carregaria uma bagagem muito monstruosa, e eu seria uma pessoa muito perturbada. Se alguém que é maior do que eu, que foi o único que me fez parar com tudo, porque a polícia não parava mais, minha mãe, meu pai, né? O presídio não me parava mais, porque tu chega lá e dependendo do crime que tu cometeu, tu ainda é mais honrado, porque tu é muito violento, porque tu é muito mal, e olha, o cara não é brincadeira, é cabuloso. Então chega lá, quando tu está pronto a se arrepender, na verdade tu é honrado.
O cara é cabuloso. Então, assim eu passei durante 5 anos dos 8, muito honrado e muito respeitado numa lei em que eu descobri por fim que a incoerência de ditados como diz: o crime é podre, mas não admite falhas. Então, nessa incoerência, por uma palavra de Deus, ele diz que ele lança no mar do esquecimento todas as nossas dívidas. Então eu percebi que eu não tinha mais como recuperar as vidas que eu tirei. Mas, Carlos, você cometeu alguma execução de alguém que te considerava próximo, que te considerava amigo, na qual você se arrependa? Sim, de todos os crimes eu me arrependo hoje. Plenamente. Que arrependimento é esse? Hoje eu tenho uma menina de 2 meses, a Emanuela, tenho a minha esposa e minha família. Hoje lúcido e livre, não só liberto, mas vivendo livre na mente e no coração. Eu jamais gostaria que alguém invadisse a minha casa armado e me entrasse em choque, jogando no chão e me levando ao extremo da execução, né? Desferindo tiros sobre a minha vida. Entendendo isso, que eu não gostaria isso para a minha vida, gera valor de entender que eu não quero isso para a vida de ninguém. Porém, a palavra de Deus me diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda que agora, em todos os lugares, todos os homens se arrependam. E você talvez possa pensar com a mente humana: poxa, mas fez tudo isso e perdão, pronto, assim? Mas você tem uma solução melhor? Não tenho. Eu poderia continuar sendo um perturbado e carregar um peso sobre as minhas costas, monstruoso, e continuar sendo perturbado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu conversava com você, como nós estamos conversando aqui, e ao conversar com você, vinha um pensamento na minha cabeça dizendo assim: dá um soco na cara. E eu continuava conversando com você, só que ficava eu comigo aqui assim, será que eu sou capaz de dar um soco na cara? E nós conversando. Mas se eu não sou capaz, como que eu pensei? Se eu pensei, é capaz de eu dar? E nós conversando, e eu estou aqui, eu estou aqui. Isso, hoje, nós nitidamente, e para nós provadamente, são demônios. Demônios. Não era só a questão da execução, era o prazer em que fazia. Era o desejo de uma missão cumprida. Vou dar um exemplo para você. O último crime, foram desferidos 3 tiros de execução, e eu não saí correndo, não entrei correndo. Entrei caminhando como se fosse o meu trabalho. Isso é demônio. Não existe tu ter prazer de tirar a vida de alguém, sendo que a tua é tão valiosa. Isso é demônio, é perturbação nas regiões celestiais à nossa volta. Nem sempre você está possesso. Às vezes são dardos, ele lança dardos, pensamentos. E até então, que nesse pavilhão 1, um dos líderes, que era um menino do sul da ilha, também pegava onda e a gente se identificou muito. Um menino muito bom, que também foi muito perturbado. Ele me disse: Carlos, você não pode impedir os pássaros de voar nos céus. E esses são os seus pensamentos. Mas de pousar na sua cabeça, você pode não deixar de fazer ninho. Eu falei: sério que eu posso não deixá-los dominar minha cabeça? Você tem esse poder. E ele abriu a Bíblia e disse: assim façamos nós, o homem à nossa imagem. Já lá no Jardim do Éden, Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele domine. Deus te deu o poder de dominar. Eu falei: sério, cara? Deu mesmo? Como é que funciona isso? E eu comecei a entender e querer praticar. E aí entrei em guerra. Ao invés de ser uma vítima: eu estou perturbado, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo triste, eu parei de viver pelo que eu sinto e passei a viver pela fé. A fé não me faz sentir vontade de amar o inimigo, mas Deus diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu sinto vontade, não sinto, mas eu obedeço, e nesse lugar eu sou livre. Quando eu obedeço alguém que é mais perfeito que eu, que governa a minha vida e me encaminha a enfrentar o inimigo, hoje dando a outra face, ao invés da afronta, eu dou uma face de amor, uma face de paciência. E aquele irmão, aquela pessoa que estava totalmente arisco, endemoniado, ao receber um carinho: me perdoa, ainda que eu não estou errado hoje, me perdoa. Essa pessoa é desarmada e nem ela entende o que está acontecendo, mas nós entendemos com quem estamos lidando e com quem estamos guerreando. Carlos, qual é o índice de recuperação do seu centro? Minha amada, o índice de recuperação, ele ainda é muito remoto. A nossa comunidade, ela tem poucos meses, e nesses poucos meses aconteceram alguma dissensão não só da parte da dependência química, mas também de coordenação, né? Porque é um trabalho que não é suave, é um trabalho que não é tranquilo. Tu não lidas com pessoas zen, todo mundo
legal, top da galáxia. Não. A galera vem pesada, vem pesada. Pessoas que não têm mais horário para acordar, não tem mais, estão virando as madrugadas e anos usando a droga. Então isso fez com que o índice não fosse maior hoje. Eu não sei te especificar em números, mas eu trouxe aqui comigo hoje um dos maiores tesouros que nós temos, que é a vida do Gabriel, que está aqui conosco, né? Pai do Senhor, irmão. E o Gabriel é um tesouro que Deus tem nos dado, e nos dado a ele a nós nos amamos, né? E isso, eu estou com a minha esposa aqui, essa é a liberdade. Então, aproveitando o gancho, depois de recuperados, você acompanha qual tipo de vida eles levam? Sim. Por eles chegarem tão arrebentados, né? Tão sem opções, faz com que Deus nos conceda uma autoridade sobre a vida deles, não para dominá-los como governo desse mundo, mas para servi-los. Então, por essa autoridade, aqueles que permitem, é claro, que alguns se desviam no meio do caminho, querendo levar a sua própria vida e não continuam permanecendo no caminho do Senhor, aqueles que nos dão a liberdade de continuar sendo uma família, nós sim puxamos a orelha, nós sim, se preciso for, né, situações de chegar numa casa de um amigo, saber que ele está em situação de risco e bater, e ele não abrir a casa, e eu olhar pela fechadura. Vivemos na vida do crime muitos anos, então a gente sabe mais ou menos algumas coisinhas e que servem hoje para o bem, e eu vi que a chave estava pela parte de dentro, e ele estava então dentro de casa. Então, e eu quase botei a porta abaixo, dizendo: daqui eu não saio se tu não vier comigo. E ele estava envergonhado porque ele havia bebido. Então, e ele sabia que a bebida não era um gole para ele. No caso da compulsão, ele dali iria a cocaína, o crack, e voltaria ao zero. Então, essa autoridade nos concede a opção não só de servi-los na comunidade, mas de ser uma família. Porque hoje, só pontuando sobre a instituição, vou pontuar algo muito interessante. Por que eu, Carlos Eduardo Kaiser, preciso seguir um modelo de centro de recuperação e que em nenhum deles há o sucesso, o êxito de recuperação? Se nenhum centro de recuperação tem atingido o êxito de um sucesso, o sucesso em si de recuperação, a estatística, por que eu tenho que me amoldar a esse modelo, me encaixar dentro dessa forma? Foi aí então que surgiu o Divino Resgate, a missão já desde lá dentro do presídio, um sonho que nasceu como uma necessidade de não só ser transformado, mas de dizer assim: agora eu vou dar uma resposta, cara. Agora nós vamos, entendeu? Eu não posso mais recuperar as vidas que eu tirei, mas também vou recuperar tantas vidas que estão perdidas, que vai ser essa missão da minha vida e eu vou viver por esse propósito. Ok. Então, estamos encerrando o terceiro bloco da nossa conversa com o pastor e fundador do Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, Carlos Eduardo Kaiser. Quando voltarmos, conversaremos um pouco mais sobre a vida dele. Agora são 20h17 e já estamos de volta. Você está acompanhando Estação Estácio, o endereço da informação.
apresentar Estação Estácio. O endereço da informação. Voltamos com Estação Estácio, são 8h21. Lembrando que estamos transmitindo o programa pelo canal do YouTube Sintonia do Rádio. Hoje conversamos com o pastor e fundador do Centro de Recuperação e Dependentes Químicos, Carlos Eduardo. Temos também a presença do Gabriel Balbino Ribeiro, que está acompanhando o Carlos. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Você poderia contar um pouco da sua trajetória, então, no Centro de Recuperação? Sim. Mais uma vez, boa noite a todos, os ouvintes. Queria dizer que hoje vivo uma vida transformada. Sou grato a Deus pelo fato de Ele ter colocado no meu caminho a vida do pastor Carlos, pois uma vida incontrolável, sem objetivos, já prestes a tirar minha própria vida por não achar uma solução, sem esperança nenhuma. Mas uma luz brilhou no fim do túnel, e essa luz ela veio de Deus, através da vida do nosso pastor, e uma vida que se encontrava sem documentos, fuçando lixo. Hoje, sem vergonha nenhuma, sem vergonha eu falo isso, porque teve momentos que foram bons antes de chegar ao lixo, mas todo o prazer momentâneo que eu valorizei me levou a isso. Então, a falta de um documento, a falta de um caráter, a falta de uma moradia, a falta de pessoas decentes ao lado, a falta de oportunidades, elas só me alcançaram pelo fato das minhas próprias escolhas. Mas, orientado por uma pessoa que viveu o que eu vivi, fez o que eu fiz, e confiou num Deus a qual eu não confiava, eu pude aprender que a vida é muito mais do que ter coisas. A vida é muito mais do que ser alguém. A vida para mim hoje é manter essa intimidade com esse Deus, porque hoje eu reconheço que a minha carteira assinada, a minha carteira de habilitação, a minha nova vida, a minha esposa que está prestes a chegar, pela fé, é algo que o nosso Deus tem preparado, e é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Gabriel. Então, aproveitando, já que o Gabriel falou da esposa dele, vamos descobrir como é que o Carlos conheceu a esposa dele. A minha esposa não foi fuçando lixo. A esposa é um tesouro. Apesar que o ouro e as pérolas se encontram nos lugares mais profundos. A minha esposa foi o seguinte, já convertida, eu tive a liberdade de poder sair de 7 dias do presídio. Nessa época, já em Deus, e com muita disposição e muita autoridade para enfrentar quem fosse, o crime organizado que fosse, para servir a Deus. Deus me abençoou lá dentro com um trabalho como dog walker, passeador de cães. Estabeleci um pedido na mão do juiz para fazer faculdade na rua enquanto ainda estava preso, não foi concedido. Então, um desses benefícios de 7 dias, de poder sair em semiaberto, eu fui numa igreja, convidado para dar o testemunho e pregar, que era o que a gente já fazia dentro do presídio, de uma maneira um pouco diferente, radical, assim, muito intenso. E nisso a minha mãe foi, e a minha mãe só falou assim, nós vamos, mas não vamos ficar tão fanáticos que nem ele. Moral da história, minha mãe aceitou Jesus, minha irmã aceitou Jesus, e a minha irmã conheceu o que é hoje a minha esposa. E aí elas se conheceram, ficaram amigas, eu voltei para o presídio, e desde então eu saí, depois de 2 meses novamente, e quando eu cheguei em casa apareceu o Templo de Salomão, tinha várias concubinas lá, brincadeira, tinha minha esposa, um monte de amigas, e eu vi na minha esposa alguém que realmente conseguiria me suportar, e suportar o propósito que Deus tem na minha vida, que não é nada normal. Às vezes, a maioria das vezes eu chego 2 da manhã, saio 5 da manhã, viro as madrugadas, às vezes 2, 3 madrugadas dentro de favelas, né, fazendo missões,
E isso é só por aqui, por enquanto, porque o centro de recuperação, ele não é só centro de recuperação, ele é a base missionária. Por exemplo, hoje nós estamos dentro da instituição, nesse momento, com um missionário que está me esperando lá agora, está saindo correndo, que veio da Coreia do Norte, que lá se pregar a palavra de Deus, eles arrancam a tua cabeça, e ele acabou de chegar, Deus deixou ele voltar, e ele está querendo fazer esse convite generoso para a gente ir lá na Coreia, pregar a palavra e dar a cabeça por amor a Deus. Nossa. Nós falamos também com a Jussara e ela também deixou um depoimento para você. Eu e o Edu, a gente se conheceu através da vida da Carol, da irmã dele. A gente se conhecia assim de vista. Eu ia na casa dela, ele estava, daí a gente deu uma olhada assim, mas nada aconteceu. Aí a gente foi ter uma conversa um pouco mais séria no dia 31 de janeiro. A gente passou a virada juntos e ali a gente começou a conversar, ficamos um pouco mais íntimos e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Ele me contou o testemunho dele, me contou o que tinha acontecido, né? O que Deus tinha feito na vida dele. E ali eu me apaixonei, a gente está junto até agora. Teve algumas coisas no caminho, mas graças a Deus a gente está bem. Agora a gente tem a nossa filha Manuela, que é uma bênção na nossa vida. E estamos bem, graças a Deus. Na verdade, quando a gente se conheceu, ele ainda era presidiário, né? Nas saídas de 7 dias é que a gente foi se conhecendo melhor. Aí a única forma de ajudar ele era em oração. E eu comecei a visitá-lo lá no presídio. Conhecer um ao outro. Primeiro, antes de tomar a decisão de se casar, de ficar junto para sempre. Eu admiro o Edu porque ele é um homem de Deus, verdadeiramente. É a coisa que ele mais ama, em primeiro lugar. Ele bota Deus em tudo que ele faz. Ele é uma bênção de Deus, sempre pensando nos outros, no próximo, antes de pensar nele. E ele é o amor da minha vida, da vida da Emanuela. A gente tem muito orgulho dele. Ele é uma bênção, uma bênção. Então, Carlos, o espaço está aberto para você expressar o sentimento que passa na cabeça após ouvir um áudio tão bacana desses. Ai, I love you, meu chuchu. Realmente, a Jussara falando sobre deixar um ensinamento muito importante para todos vocês. O meu casamento com a Jussara, ele de maneira nenhuma se deu ou se concluiu por um sentimento meu de paixão, uma explosão de amor, de maneira nenhuma. Seria mais por uma certeza que eu já era feliz demais e que eu encontraria alguém para fazer feliz. Ao contrário dos padrões comuns de hoje em dia, que você procura alguém para te fazer feliz. Eu, na verdade, segundo a palavra e a transformação da mente pela renovação do entendimento, entendia o que Deus queria para mim. E ela passou a entender qual era a posição dela, eu a minha, e nós começamos, claro, primeiro ano parecia 2 pitbull dentro de casa, um cão e gato, mas se não fosse Deus governar a nossa vida, a opção mais comum que hoje os jovens fazem, não deu certo, eu vou me separar. Salva de palma para você, uma só, porque covarde é o que mais tem, que não luta, não guerreia, não constrói, ou ele quer ganhar de mão beijada, ela quer ganhar de mão beijada, uma bênção, príncipe da Warner Brothers Filmes, e na verdade ele não existe, né? O galã das 8 não é real, da novela. Eles são homens, nós somos pessoas normais, com defeitos, com deficiências. E assim o nosso casamento se findou por um governo de Deus sobre as nossas vidas. Claro, todo dia de alinhamento, todo dia de amor, mas não por sentimento. Para uma construção em obediência, um carinho. Algo que os mais velhos hoje fazem quando falece e fica viúva, ela aprende a conquistar e ganhar um amor construindo, e não por sentimento fútil e passageiro. Então, agradecendo, né, e a participação do público, lembrando que temos uma pergunta agora, pode falar? Oi, boa noite. Essa pergunta é da Sâmia, da 4ª fase, e ela pergunta se você acha que as pessoas acreditam mesmo que você mudou. Essa pergunta é bem interessante. O que mais importa hoje... Claro que não, tá? Eu vou dar um exemplo para você, nem todos. Eu ando hoje com algumas pessoas especiais à minha volta, entre elas o pastor Guedes. Vou dar um exemplo bem contraditório, sim, parece ser algo, um paradoxo. O pastor Guedes, ele é um policial do fórum, um policial militar aposentado,
E hoje ele continua exercendo a função no fórum. Qual fórum? O fórum em que eu assino toda semana, como ainda quem tem passagem, coloca o dedinho lá e digo que eu estou cumprindo o meu dever. Então o pastor Guedes me procurou a vida toda, ele como policial, como bandido, até que ele me encontrou. Só claro que ele me encontrou já é uma bênção. Então assim, ele mesmo, volta e meia, ele tem o testemunho de dizer assim, que tem hora que ele está orando e que ele vem como se, meu Deus, mas a Bíblia se ele já fazia esse mal todo, a Bíblia diz que quando sai um demônio da pessoa, se ele voltar, traz mais 7. Tu imagina que homem que não vai ser esse? Mas o que menos importa hoje é o que as pessoas pensam de mim. Desde que eu esteja fazendo feliz a vontade de Deus, com o coração, com a certeza de que eu estou sendo obediente, que eu agrado o Senhor. Porque aí eu não fico preocupado, né? Eu não me movo pelo público, eu não deixo que a Rede Globo dite para mim o que é certo, a minha roupa, meus horários, em quem eu tenho que votar. A mídia não me governa mais, sabe? A moda não me governa mais. Eu tenho alguém comigo que alinha minha vida e me governa, e Ele me faz feliz e me supre em tudo. Carlos, para finalizar, uma breve mensagem que você deixa a todos os jovens e todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento. Eu creio que a humanidade está desassolada por uma mesma enfermidade. A enfermidade. Há uma enfermidade em toda a humanidade, e essa enfermidade se chama pecado. O pecado é a desobediência à vontade de Deus. Homens tornaram-se amantes de si mesmo. Mulheres preocupadas com seu próprio estética, prazeres, vontades, desejos. E essa praga chamada pecado, que nós entendemos também como rebelião, torna homens amantes de si mesmo, egoístas, presunçosos, arrogantes, soberbos, avarentos. E então eu digo, há uma quebra de toda essa maldição sobre a raça humana pela vontade de Deus, aceitando o seu Filho em amor e nele, conhecendo e andando com ele, a liberdade de servir ao próximo. Eu vou dar um exemplo para você. Não existe a realidade para mim de eu competir com ninguém em nada. No trânsito tem hora que a minha esposa vai deixar ele passar. Eu falei, mas por que não? Pai do Senhor, irmão, pode passar. Porque é o meu prazer hoje parecer com Cristo, andar com Ele. Então eu digo para você, hoje eu encontrei o meu melhor amigo. Para a religião, olhem bem, para a religião, quem é Deus? Deus é amor, Deus é paz, Deus é... Ok, concordo, mas enquanto Ele não for para você o seu melhor amigo, Ele ainda não é o que Ele te criou para ser. Carlos, muito obrigada. Assim encerramos o Estação Estácio de hoje com a presença do pastor evangélico e fundador de um centro de recuperação para dependentes químicos, Carlos Eduardo Kaiser. Ele conversou com a gente, nos contou momentos sobre o passado que resultaram em uma história de superação transformadora e com grandes lições de vida. Queremos agradecer a presença do Carlos e desejar muito sucesso. Obrigada também à minha companheira de hoje, Janaína Sequinel, e a todos os ouvintes e telespectadores no estúdio de rádio do Centro Universitário. Agora são 8h34, 21 graus em São José, e o Estação Estácio volta semana que vem. Até a próxima! Você ouviu Estação Estácio, O seu programa de entrevistas. sempre um papo aberto e direto com quem é notícia. Produção do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Acadêmicas, Ana Cláudia Bach, Janaína Sequinel. Jaqueline Soares. Joana Pereira, Tamires Vieira, Priscila Rios. Supervisão, professor Ricardo Medeiros. mesa de áudio, Márcio Goebel.